vivo com a gente. Vamos ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Bom dia a todos. Então, vou fazer um resumo para vocês. Desde que o presidente internou, passou pelo procedimento cirúrgico, que foi bem sucedido, como você já foi amplamente já divulgado. 2 dias depois, ele foi submetido àquela embolização pelo Dr. Zé Guilherme, e o presidente se encontra bem estável, caminhando, como vocês já devem ter visto as imagens, mas está caminhando, se alimentando, falando normalmente. Então, o presidente, nós vamos fazer algumas perguntas, mas ele teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava. Estamos abertos a perguntas. Bom dia, doutor. Eu me chamo Mari e eu gostaria de saber se após a alta hospitalar do presidente Lula, ele vai precisar de algum tratamento contínuo e, após essa alta, ele poderá manter o mesmo ritmo de trabalho o qual ele tinha? Após a alta hospitalar, o presidente deverá ficar alguns dias em São Paulo. E quando ele for para Brasília, quer dizer, como já foi falado, a cognição, memória está perfeita, não teve nenhum problema. Então ele pode continuar com as atividades, só haverá restrição, evidentemente, por coerência da quantidade de atividades. Esses próximos 15 dias, principalmente, serão um pouquinho mais, quer dizer, eu digo, mais cuidado. Atividade física completamente proibida. O máximo que o presidente pode fazer é passear. O resto ele pode fazer reuniões, mas dentro de uma coerência, dentro de um protocolo, de um paciente que sofreu, obviamente, uma hemorragia, que foi operado, como vocês já sabem. Coerência. Doutor. Mas ele pode retornar às atividades normais do ponto de vista de reuniões, as atividades que o cargo dele requer. Doutor, aqui, Estevão da CNN, o presidente Lula vai ter alta hoje? Como é que está a situação? A doutora Ana vai falar com vocês. Então, devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha, para a felicidade de toda a nossa equipe, o presidente ele está de alta hospitalar, e deve voltar para casa já já. Pois é. Aí, a partir dessa alta, ele fica em São Paulo? Fica em São Paulo. A programação ele vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. Então, ele vai ficar em São Paulo, na residência dele aqui. De novo, não tem restrição do ponto de vista dele falar, conversar e até despachar da casa dele, mas em São Paulo. Em São Paulo. Na quinta-feira, ele vai ser reavaliado com uma tomografia e, se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. Aí já consegue pegar o avião e tudo? Sim, as viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem, obviamente, mas voos curtos não há problema nenhum. Então, ele poderá, medicina alta, que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira. Se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília. Então, os resultados do processo de embolização, os resultados foram positivos? Todos os resultados positivos, os exames mostram melhora, inclusive. A gente fez tomografia hoje, os exames então em melhora. Mas, claro que é uma evolução lenta, como qualquer cirurgia do esporte. Yuri Cavalieri. Mas, de novo, ele pode ter atividades normais do ponto de vista do cargo dele. Fazer reunião, despachar, se reunir com os ministros, o que ele quiser. Só restrição ao exercício físico. Que até nós estamos bem claro, o presidente gosta de fazer exercício físico, faz todo dia, mas agora não é nem caminhar, é passear. Foi o termo que nós usamos para ele. E a hora do almoço ele já vai para casa? O presidente deve sair do hospital nos próximos momentos.
Bom dia, doutores. Yuri Cavalieri, Rádio Itatiaia, aqui no canto. Então, só para dar mais detalhes sobre essa semana, os próximos passos. A reavaliação será apenas na quinta-feira ou nos outros dias teremos novos exames? O presidente terá uma dieta diferenciada aqui em São Paulo por conta disso? Não, a avaliação é só na quinta-feira. Ele vai ficar em casa, como disse, podendo ter atividade normal. Doutores, Ana Weber da Band. Só para saber sobre a questão do Lula em relação ao trabalho. Você já informou, né, que o presidente ele pode, desde que seja de forma moderada, mas ele vai poder receber visita de ministros, ele vai poder despachar, falar no celular, participar de articulações? Não tem problema nenhum. Desde que ele vá para Brasília na quinta-feira, ele está liberado a fazer reuniões presenciais, não há problema nenhum. A restrição é mais evitar viagens longas, que ele vai evitar, e a parte de exercício físico e cuidados de pós-operatório, cuidados de um paciente estar de alta hospitalar. Esse próximo mês, eu diria para você, esses cuidados são importantes. Doutor Vitor, da Rádio Bandeirantes, aqui desse lado, do outro lado aqui, ó. Eu gostaria de saber sobre esse exame de quinta-feira, exatamente o que é, e a alta médica já há uma previsão, o senhor no começo falou em 15 dias, são 15 dias de acompanhamento mais próximo e depois mais leve? Não, alta para uma vida normal a gente vai acompanhando, porque a gente vai ter uma vida próxima do normal. Exame é uma tomografia que ele faz na quinta-feira. Provavelmente vai para Brasília e vai ter as atividades normais. A restrição é, na verdade, como disse, exercício físico, extenuante, como o presidente costuma fazer todo dia. Esses próximos 15 dias, a medicina não tem dia, hora e minuto. Essas próximas 2 semanas serão 2 semanas mais. Até completar um mês da cirurgia, existem algumas restrições, evidentemente. Doutor Roberto, Diego do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Eu queria entender um pouco sobre os exames que ele fez. Ontem ele passou por um exame de sangue, não precisou de um exame de imagens. Como que vai ser os exames agora, daqui para frente? Como falei, ele fez tomografia de controle hoje, ele fará nova tomografia na quinta-feira. E, evidentemente, a tomografia de controle, que nós vamos estabelecer o prazo, 1 semana, 10 dias, que seja, será em Brasília. Doutor, Samuel Lima, do Jornal o Globo, eu queria entender melhor o que levou vocês a decidirem pela permanência dele em São Paulo até quinta-feira, se há um risco ali no deslocamento, por exemplo, que se ele fizesse uma viagem a Brasília hoje ou amanhã, e também se há vocês gostariam que ele ficasse aqui mais tempo também para acompanhá-lo mais de perto? Sem dúvida nenhuma, coerência, né? Nós optamos pela permanência em São Paulo para acompanhamento mais de perto. De novo, presidente de alta hospitalar, não de alta médica. Você quer complementar alguma coisa, Rogério? Não, é o bom senso. Na verdade, se a gente se colocar no lugar dele, acabou de fazer uma cirurgia, você não vai pedir para a pessoa ficar perto. Lembra, o presidente é uma pessoa resiliente, ativa. Se você, como médico, libera as pessoas prematuramente, você as coloca em risco. Então, por bom senso, a gente pede que, não ele, mas qualquer pessoa saiu do hospital, fica por perto, qualquer coisa avisa, vai fazer um exame, depois a gente decide quando que vai fazer o controle. Se você der muita liberdade para o paciente, vai lá e faz tudo o que ele acha que ele pode fazer, e não que ele se coloque em risco maior, mas o paciente tem algum sintoma, tem dor de cabeça, o médico não vai saber direito o que é, vai ter que ficar fazendo mais exame. Então, complica a vida de todo mundo. Então, o bom senso obriga que a gente dê liberdade a ele com mais parcimônia e que ele fique um período, que nunca é o exato, próximo dos médicos que o tratam. Em relação à viagem, a medida, por exemplo, o risco por causa de viajar de avião? Marcos. Não, ele pode viajar de avião, sim. E um dos motivos associados para ele ficar um pouquinho mais perto da gente é olhar a cicatrização, os pontos, que está indo muito bem, mas é prudente que a gente olhe. Doutora Ana e eu vamos nos revezando nesta função, e depois, quando ele estiver em Brasília, o doutor Mauro Suzuki, meu colega neurocirurgião de lá, vai acompanhando a cicatrização. Doutores, ele vai continuar com algum tipo de
curativo na cabeça, alguma coisa que requer cuidado também. E o presidente deve sair também, está liberado de sair de aeronave aqui do hospital, deve sair via terrestre, existe alguma restrição nisso? Quanto aos curativos, hoje ele vai usar um curativo até chegar em casa. Esse curativo, a partir de amanhã, ele poderia ficar já sem o curativo. Mas, às vezes, dependendo da atividade, do sol, a gente deixa coberto por uma questão de bom senso e proteção. Ele vai para casa de carro. Ele vai para casa... São Paulo, você perguntou, ele vai para casa de carro. Está normal, andando para lá e para cá. Não tem nenhum motivo para ir de ambulância ou qualquer outro transporte. E para Brasília irá do voo comum, sem maiores mudanças, avião comum, avião da FAB. Doutores, bom dia. Camila, da Jovem Pan. Ainda tem esse período de um mês que fica nessa observação um pouco mais intensa. Num longo prazo, vai ter necessidade do presidente fazer um acompanhamento mais rigoroso, uma tomografia de tanto em tanto tempo? Como que fica? Marcos. A rotina de livro pede que a gente faça um acompanhamento tomográfico até a gente ver a completa cicatrização por dentro também. Isso leva aí 45, 60 dias, às vezes menos, às vezes mais, depende de cada um. Mas ele está indo muito bem. Então, eu acho que será mais breve o período. Mas não tem pressa, é um check-up um pouco mais precoce. Somente o doutor Rogério queria complementar. A chave da questão é que tem um líquido naquele espaço. Então, à medida que aquele líquido é absorvido e o cérebro expande e ocupa o lugar que ele ocupava antes, aquilo é como se selasse a coleção e ela não se refaz mais. É isso. O que é importante é a gente entender que o paciente não tem uma doença, ele teve uma intercorrência, um problema relacionado à queda. Resolvido esse problema, não é uma coisa que fica crônica, está resolvido, ele está curado disso. Existe um tempo, demanda um tempo para essa cicatrização, para essa colagem do cisto, e aí depois está resolvido, ele não precisa ter acompanhamento específico sobre esse assunto. Bom dia, pessoal. Acho que estamos encerrando, né? Victor Boscato, aqui do Poder 360. Eu queria fazer uma pergunta sobre os exames de sangue. Acredito que foram muito bem os exames e queria saber se foi um fator decisivo para a alta dele. Não, a alta é a avaliação clínica, tomografia e sangue. Alta hospitalar, não é alta médica, por isso que ele vai ficar próximo da gente, vai passar por reavaliações até quinta-feira, quando, se tiver tudo bem, como parece que a evolução está sendo muito boa, ele vai para o Brasil. A medicina é dia a dia. Doutor, e os exames de imagem de hoje mostraram exatamente o quê? Só um minutinho, por favor. Você acompanha aqui no canal Gov com a gente ao vivo. O presidente Lula acaba de chegar aí ao local da entrevista coletiva no Sírio-Libanês. O médico Khalil já adiantou a alta hospitalar do presidente. Ele deve sair do hospital Sírio-Libanês nos próximos momentos e vai ficar em São Paulo, tendo ali um acompanhamento médico até quinta-feira. O presidente Lula aí chegou agora há pouco na entrevista coletiva, após receber alta hospitalar. Vamos acompanhar aí. Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é apenas uma sessão de agradecimento. Pega aquela água, amor. Sabe essa coisa? Bom, de agradecimento, primeiro a Deus, que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Cuidou de mim quando eu tive o câncer, que eu tratei aqui nesse hospital em 2012. Cuidou de mim quando eu fiquei sobrevoando o aeroporto da Cidade do México durante 5 horas, para poder ter tempo de pousar e esvaziar o tanque do avião, que foi um momento muito delicado, não apenas na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que estavam no avião.
Acho que Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu caí um tombo no banheiro. E eu faço questão de explicar de viva voz. Eu não estava cortando a unha do pé. Eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé. Eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha. Quando eu fui guardar o estojo, eu, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo, acabou, o meu bumbum não levitou e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem, sabe? E fez um estrago razoável. E eu, graças a essa turma de médicos que está aqui, eu outra vez me recuperei. A única surpresa que eu tive é que eu achei que eu estava curado. Depois da última tomografia, depois da 5ª tomografia, eu achei que estava totalmente curado, achei que já podia fazer tudo, voltei a fazer esteira, voltei a fazer musculação, sabe? E eu não estava totalmente preparado para voltar a fazer o exercício. E fui normal, viajei para o Rio de Janeiro, participei do acordo da União Europeia com o Mercosul. Era uma questão de honra fazer o acordo, porque eu tinha tido para a companheira Ursula von der Leyen que se não fizesse o acordo, eu não ia participar mais de acordo, era preciso fazer, sabe? E conseguimos fazer o acordo, voltei para o Brasil tranquilamente bem, sabe? Fui numa homenagem feita para a Janja na sexta-feira, e estava bem, passei bem no sábado, no domingo eu fui no Torto. A Janja fez um arroz da carreteira de premissa qualidade. E na segunda-feira eu levantei, eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça. Lá no domingo eu estava sentindo a dor de cabeça e eles tinham me alertado: qualquer problema de dor de cabeça você comunica a gente. E a Janja perguntava para mim: você está com dor de cabeça? Você tá? Eu achava que eu não estava com dor de cabeça porque, como eu tomei, sabe, banho na piscina e tomei sol, eu achei que era o problema do sol. Fui para casa no domingo, estava razoavelmente bem. Na segunda-feira eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Algumas coisas estranhas nos meus passos. A dor de cabeça continuou e eu ainda continuo achando que era por causa do sol. Quando foi no final da tarde, eu mandei chamar a doutora Ana no meu gabinete e disse para ela que eu estava sentindo umas coisas estranhas. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos, eu estava com os olhos vermelhos, eu estava com muito sono, a toda hora eu abri a boca e falei para ela: acho que é bom a gente ir no México. E quando eu fui no médico, 6 horas da tarde, os companheiros fotografia que foi feita, sabe, em tempo real para eles, eles ficaram assustados e pediram para mim vir urgente para São Paulo. Então, como eu achava que eu estava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado e, com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. Lamentavelmente o meu avião não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro. Eu tive que esperar o avião vir do Rio de Janeiro para me pegar. E quando chegamos aqui, eu nem sei em quanto tempo eles demoraram para fazer a cirurgia, que foi abrir a cabeça, foi tirar o líquido, foi jogar muito soro na minha cabeça e foi para tirar o líquido. E eu, graças a eles, graças a Deus, graças, sabe, a Janja e graças aos enfermeiros que trabalharam, as pessoas que cuidaram de mim, sabe, a Mônica, que está me voltando a ensinar a comer aos 80 anos, porque eu preciso comer devagar, eu preciso respirar para comer. Eu estou aqui inteiro, sabe? Aquele casal que está lá, o André e a esposa dele, que cuidaram de mim de forma extraordinária, Andriele Rezende e o André, que cuidaram de mim todo o dia que eu fiquei aqui. Então eu estou voltando para casa agora, tranquilo,
sabe, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. Eu não posso fazer esteira numa velocidade de atleta, que eu não sou atleta. Eu preciso parar de fazer musculação um tempo. Eu preciso ficar pelo menos uns 60 dias, mais ou menos tranquilo, mas posso voltar a trabalhar normal. Eu vou apenas ficar com cuidado até em casa, na quinta-feira, aqui em São Paulo. Vou fazer a última, sabe, tomografia, e depois eu vou voltar a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. Eu tenho que decidir se eu venho no Natal dos catadores de material reciclável aqui, que eu faço todo ano em São Paulo. E vou passar, sabe, não vou para a praia, vou passar o Natal em casa, vou passar o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito, sabe, eu diria com respeito às orientações do médico, porque eu sou muito disciplinado, doutor Marcos. Eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo, então eu preciso me cuidar. E a disciplina, eu sei me cuidar muito bem. Então é isso que aconteceu comigo. Eu só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia. Depois da cirurgia, na segunda-feira, na terça-feira à noite, o doutor Marco foi conversar comigo, junto com o Tuma, junto com o Zé Guilherme, junto com o Calil, junto com a doutora Ana, e me contaram a gravidade do que aconteceu comigo. Ou seja, eu só fui ter noção da gravidade já depois da cirurgia pronta, depois da cabeça estar nova, doendo ainda, porque o trabalho ortopédico para mexer numa cabeça também não é fácil. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem. Vocês sabem que eu reivindico o direito de viver até 120 anos, porque quem vai viver 120 anos já nasceu, e eu acho que eu tenho o direito de reivindicar que seja eu. Sabe? Então eu tenho muita expectativa e sinceramente, eu sou um cara muito disciplinado para fazer as coisas. Eu tenho um compromisso muito grande com esse país. Quando voltei a ser presidente, eu disse para vocês que a minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontado nesse país, porque, na verdade, o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores nesse país, o respeito à democracia, o respeito às instituições, o respeito à governabilidade desse país. E eu quero, dia 31 de dezembro de 2026, entregar esse Brasil mais alegre, esse Brasil sem fome, esse Brasil com mais emprego, esse Brasil com mais respeito, esse Brasil sem fake news, esse Brasil sem mentira. E quem quiser pregar o ódio e a mentira, que procure um outro planeta para viver, porque aqui no planeta Terra e no Brasil não há direito, tá? Como eu sei que vocês vão perguntar, mas não estava prevista a resposta, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar, tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente
da Suprema Corte Eleitoral. Então, eu quero que você saiba, estou voltando com muita tranquilidade, tenho muito trabalho para fazer, eu tenho um compromisso com esse país, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro e eu quero deixar a presidência da República do mesmo jeito que eu deixei em 2010, de cabeça erguida, consciente de que esse país estará muito melhor em 2010. E espero contar com os trabalhos extraordinários dessa equipe de saúde. Sabe? Porque eu posso dizer para vocês que, na verdade, eles me trataram como se fosse, não um paciente, sabe? Mas me trataram como se fosse um irmão. Eu fui tratado com muito carinho, apesar das dores que eu estou sentindo na minha cabeça. Eu pus um chapéu para vocês não verem o curativo que o doutor Marco acabou de fazer agora. Sabe, eu não quero que vocês vejam, porque eu sou um cara teoricamente bonito, mas na prática minha cabeça está me deixando um pouco feia. Então, Calil, muito obrigado, obrigado, turma, obrigado, Zé, obrigado, Marco, obrigado, Ana, sabe? E obrigado, Janjinha, que ela não é médica, mas é quem cuida especialmente de mim. Tá? Obrigado ao Stuka, que todo dia me enche o saco. Presidente, o senhor não está bem. Presidente, o senhor tem que ir no médico. Presidente, sabe? E agradecer as pessoas que rezaram, as pessoas que, sabe, ficaram pedindo a Deus para eu sarar. E aquele que também tinha ódio, está perdoado. Porque eu estou aqui vivo, inteiro, com mais vontade de trabalhar. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu dizia durante a campanha. Tenho 79 anos, tenho energia de 30 e tesão de 20 para construir esse país. É esse Lula que volta inteiro para cuidar do Brasil. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês também. Agora, se não tiver a voto do Stuka, não valeu nada para a doutor, vamos lá. Vem cá, Mônica, vem cá. Eu esqueci de falar da doutora Filomena. Se acompanha aí com a gente, ao vivo, aqui pelo Canal Gov, a participação aí do presidente Lula. Ele acabou de ter alta hospitalar depois dos procedimentos feitos em São Paulo. Ele vai continuar em São Paulo até quinta-feira, quando fará novo exame, uma nova tomografia. E foi aí dado o anúncio, então, da alta hospitalar do presidente Lula. Ele agradeceu toda a equipe, cumprimenta aí médicos, enfermeiros, toda a equipe aí que cuidou dele esses dias. Essa foi, então, a entrevista coletiva da equipe médica do presidente Lula, que esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.